como investir em fundos imobiliários, tá? Em fundos de investimento imobiliários, também conhecido como FI ou FIs. Então, o que é? Como que funciona, tá? Através do fundo imobiliário, você pode investir em imóveis através da bolsa de valores, tá? Então, um fundo, né, é onde várias pessoas, vários cotistas juntam, entre aspas, dinheiro para fazer um investimento em imóveis. Um banco ou uma corretora vai lá, por exemplo, cria um fundo. Por exemplo, eles querem construir um prédio comercial que eles vão precisar de 10 milhões para construir. Cada um dá um pouquinho, um vai dar 100 reais, outro vai dar 1.000, outro vai dar 100 mil, cada um compra uma quantidade de cotas que quiser, normalmente a partir de 100 reais. Então, junta-se os 10 milhões, então cada um tem o seu proporcional do prédio, digamos assim. Tá? Então, isso é um FI. Então, comprando as cotas do fundo imobiliário, você se torna coproprietário de um empreendimento imobiliário, de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Você não é dono de uma sala específica, no caso, por exemplo, o exemplo que eu estou dando de um imóvel comercial, tá? Mas eu já vou falar mais para frente, existem shoppings, existem galpões, existem diversos tipos de imóveis. Mas você não é dono de uma sala, um metro quadrado específico. Você tem uma parte de todo imóvel, tá? As cotas são negociadas na bolsa de valores, ou seja, você pode comprar e vender essa parte que você tem do imóvel diretamente na bolsa, através do home broker, pela internet. E os aluguéis, tá, provenientes dos imóveis, eles são distribuídos mensalmente e depositados na sua conta na corretora, na sua conta corrente. Tá? Então, realmente é muito prático, né? Você poder comprar imóveis na bolsa, receber o imóvel direto na sua conta. É algo realmente fantástico. Então, eu vou falar sobre algumas facilidades de ser negociado em bolsa, tá? Você investe no conforto da sua casa. Você vai lá, escolhe um imóvel, compra, pronto, você efetuou a compra, você agora é proprietário daquele imóvel, você passa a receber o aluguel e você não precisa cuidar de nada. Existe um administrador cuidando de tudo por uma taxa muito interessante. Cada fundo vai ter a sua, mas normalmente no fundo imobiliário a divisão dos custos e essa taxa fica muito baixa. Você tem acesso com um pequeno valor a uma variedade enorme de imóveis de primeira linha. Então, com 100 reais você vai lá e compra um pedaço de um imóvel comercial, de uma loja, de uma comercial, numa zona nobre de São Paulo. Com apenas 100 reais você compra um imóvel, um pedaço de um imóvel de primeira linha. Né? Alta liquidez, você vai lá e comprou 10 mil reais em imóveis, em fundos imobiliários. E aí você quer vender a qualquer momento, você vai lá na bolsa e vende sua cota. Se você tem um imóvel, além de toda a burocracia, você não vai conseguir comprar e vender com toda essa facilidade. Essas são só algumas das vantagens dos imóveis serem negociados na bolsa através dos fundos de investimentos imobiliários. Então, em que um fundo, um FI pode investir? Primeiramente, imóveis em si, o imóvel físico, né? Pode-se ter alguns fundos também que investem em papéis lastreados em imóveis, como letra de crédito imobiliário, certificado de recebível imobiliário, entre outros. Tá? E o dinheiro que, digamos assim, sobra no fundo, ele pode ser investido em papéis de renda fixa. Sobra, digo, às vezes, o patrimônio total é 10 milhões, o imóvel acaba custando 9,5, sobra meio milhão, eles podem manter parte do dinheiro em renda fixa. Né? Então você tem que ver no prospecto e o regulamento do fundo a regra realmente de cada um. Eu particularmente gosto mais dos imóveis físicos mesmos, tá? Dos imóveis reais, digamos assim. Nada contra a letra crédito imobiliário, tem o seu espaço, mas eu gosto muito realmente do imóvel físico. Então, quem toma cuidado do fundo, né? O administrador que gerencia todo o imóvel ou os papéis, né? Normalmente são grandes bancos, gestores ou corretoras, tá? Tudo é regulamentado e controlado pela CVM, né? A Comissão de Valores Imobiliários. Então, realmente tudo é muito transparente, muito seguro, muito bem fiscalizado, tá? É muito seguro investir em fundos imobiliários. E qual que é a responsabilidade dos administradores? Logicamente, além de tomar conta do imóvel, de fazer o aluguel, de cuidar, reparar, fazer a manutenção e tudo mais, tá? Eles cuidam de tudo,
você não precisa fazer nada. Eles são obrigados a te mostrar o balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do fluxo de caixa, tem que ter parecer de um auditor independente, são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos lucros do aluguel e eles podem guardar até 5% para cobrir possíveis futuras despesas. Então eles são obrigados também a distribuir o aluguel para os cotistas, né? Então realmente fica muito fácil, você tem um imóvel, você tem um administrador profissional cuidando, alugando, fazendo reparo, isso barateia muito o custo, porque imagina, você bota no imobiliário, ela vai te cobrar, sei lá, 10% para alugar, cuidar do imóvel, porque você tem que pagar um terceiro, quando você já tem o fundo, já tem um administrador próprio, isso acaba saindo realmente mais barato e havendo também uma melhor administração. Então, quais que são as principais utilidades para nós, né, pessoas físicas? Comprar imóveis de primeira linha com pouco dinheiro, tá? Permitindo a diversificação e gerar renda mensal, né, renda residual com o aluguel desses imóveis. Então, como eu falei, com pouco dinheiro você pode comprar grandes empreendimentos imobiliários e você, por exemplo, com 5 mil reais, você pode escolher 5 fundos e comprar R$ 1.000 de cada um, por exemplo, se você quiser. Ou seja, você tem imóvel em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, você tem shopping, tem imóvel comercial, tem loja, tem galpão. Com 5 mil reais você consegue uma grande diversificação, né? Então, você pode gerar, isso é muito legal, muito interessante, a renda mensal, né? Você tem aqueles imóveis alugados, é dinheiro pingando todo mês do aluguel, tá? Isso é muito interessante. E você pode ganhar dinheiro com a valorização da cota, né? Que reflete no longo prazo a valorização do imóvel em si, né? Ele aumentou 20% de valor, o imóvel naquela região, aquele imóvel determinado, a cota tende a aumentar 20%. Isso nunca vai ser exato, porque é negociado na bolsa, vai estar sempre flutuando para mais ou para menos. Mas no longo prazo, o preço da cota sempre tende a acompanhar o preço real do imóvel. Só que o nosso foco principal aqui nos fundos imobiliários, quando for investir, não isso na minha opinião, né, não é tentar ganhar dinheiro, achar quais que são os imóveis que vão ter uma maior valorização na cota, no preço do imóvel, tentar adivinhar isso e tentar então ganhar dinheiro com isso. Não, o ideal é comprar imóveis que paguem bons aluguéis a bons preços. Você vai lá, compra um imóvel com bom preço, que paga um bom aluguel e você fica com aquela renda daquele aluguel aí para sempre. Ou seja, é uma verdadeira renda residual. Então agora eu vou falar sobre algumas diferenças entre os imóveis reais, né, você comprar diretamente os imóveis, e os fundos de investimento imobiliários. Então, o primeiro tipo de imóvel, né, imóveis de primeira linha como prédios comerciais, flats de hotéis, lojas em shoppings e outros custam muito caro, né? Com menos de R$ 1.000, hoje com em torno de R$ 100, você consegue comprar esses imóveis. E então, realmente, é aquilo que eu já falei, com pouco dinheiro você poder comprar imóveis de primeira linha e uma grande diversidade. Seria muito difícil hoje você ser sócio de shopping, de estacionamento, de tudo com pouco dinheiro, né? Realmente traz muitas possibilidades os fundos imobiliários. O tipo de inquilino, né? Inquilinos de imóveis de primeira linha são de primeira linha, né? Que trazem menos dor de cabeça e o índice de inadimplência é menor, né? Então você tem menos problema de inadimplência quando você tem imóveis de primeira linha, porque você tem inquilinos melhores. E claro que nem todo fundo imobiliário é perfeito. Tem, por exemplo, fundos imobiliários de hospitais, né, que são, ou seja, imóveis que alugam, construíram um prédio para alugar para um hospital. Eu particularmente não gosto desse tipo de imóvel porque eu não gosto desse tipo de inquilino. Se o hospital passar por problema financeiro, e não é raro o hospital passar por problema financeiro, o que vai acontecer? Eles atrasarem o aluguel, você está numa situação muito desconfortável, porque para você despejar um hospital, muito difícil, né? Na justiça você conseguir despejar um hospital pela importância que ele tem para a sociedade, enfim, dificilmente alguém vai deixar você despejar um hospital.
e aí você vai ficar sem receber, você vai ter que esperar eles pagarem, e a situação pode ficar meio complicada. Não é um imóvel fácil de alugar, é um prédio inteiro, normalmente construído para a instalação de um hospital. Mesmo que o hospital saia dali, você não vai ter facilidade em alugar aquele imóvel para outro tipo de instituição. Então é muito pior do que, por exemplo, uma sala comercial ou uma loja numa avenida comercial, numa grande cidade, entendeu? Onde, enfim, sempre naturalmente tem empresas, rotatividade, é muito mais interessante. Então, dentro dos fundos imobiliários também a gente vai procurar filtrar os melhores, né? Despesas menores. Com um grande número de cotistas para dividir as despesas de administração do fundo, sai mais barato, né? É aquilo que eu falei da imobiliária. Você pagar uma imobiliária ou você ter o seu gestor próprio, ter o gestor próprio acaba saindo muito mais barato. Diversificação, né? Com muito menos dinheiro você compra imóveis de diversos setores, diversas cidades, diversos administradores. Você tem muita facilidade. No clique ali do mouse você compra e vende imóveis no Brasil inteiro. Isso é realmente fantástico. E aqui uma grande vantagem, que é a simplicidade, né? Você não precisa rodar atrás de imóveis por aí, olhar, conhecer, ver o histórico da construtora, se é um imóvel na planta. Você sem burocracia e custos burocráticos, enfim, com toda essa parte de cartório, né, cara e chata, menos impostos, não precisa contratar uma imobiliária para cuidar do aluguel, não é você que cuida, sem incomodação com conserto, reforma, o que vai ser feito, assembleia. Realmente é muito, muito simples investir em fundos imobiliários. A praticidade é impressionante. Eu gosto muito de praticidade. E a gestão, né? Nos imóveis tradicionais você faz tudo ou paga sozinho para alguém fazer a gestão, que sai caro. Nos FIs toda a gestão é feita por uma equipe de profissionais que tem interesse em fazer uma gestão eficiente, tá? Os custos são divididos entre os cotistas, o que deixa a gestão profissional barata. E um gestor, se ele não gerir bem um fundo imobiliário, ele dificilmente vai ter muita credibilidade no mercado para abrir outro fundo imobiliário. E eles têm interesse porque eles ganham taxa de administração. Então eles têm também interesse em fazer uma boa gestão dos fundos, né? Outra diferença muito grande está o reinvestimento dos lucros. Um imóvel, por exemplo, de 100 mil reais com aluguel de 700 reais, quanto tempo vai ser necessário para comprar outro imóvel de 100 mil? Vai levar muito tempo, né? Agora já nos FIs não. Nos FIs, por exemplo, se você tem 100 mil em FIs, ele te dá, por exemplo, 750 reais de aluguel. Todo mês você pode comprar uma parcela, um pedaço, né, uma cota, ou algumas cotas de novos imóveis. Isso vai fazer com que você consiga colocar os juros compostos para trabalhar a seu favor, né? Todo mês reinvestindo, reinvestindo. Isso, claro, para quem está fazendo planejamento para conquistar a independência financeira, ainda não vai viver do valor dos aluguéis, isso só mais para frente. Se você quer gastar o dinheiro, não tem problema nenhum, e se você quiser reinvestir ele para conquistar a independência financeira, você pode com facilidade. Se você tem um valor menor, de repente o valor do aluguel, você junta 1, 2, 3, 4 meses, junta o dinheiro, vai lá e compra mais uma cota. É uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante é o fracionamento, né? Digamos que você tem um apartamento de 100 mil e você precisa de 20 mil para alguma emergência. Você vai fazer o que? Vai vender o apartamento inteiro? De repente vai ter que vender mais barato para vender rápido, né? Nos FIs você vai lá, vende 20 mil, vende só parte das cotas, resolve o seu problema e continua com os outros 80 mil. Além de ter a liquidez para você ir lá e vender 20 mil no mesmo dia, em seguida já poder sacar o dinheiro. E tem a questão da cotação, né? Como eles são negociados em bolsa, tem uma cotação diária. Então você sabe exatamente qual o seu patrimônio. Você pode aproveitar variações da bolsa para quando o preço dos fundos imobiliários caem, para você comprar mais barato, né? As distorções de mercado. Você pode balancear sua carteira de investimento com facilidade. Então realmente o fato de ser negociado na bolsa, você ter um preço exato pelos seus imóveis, traz também
várias vantagens. E aqui uma vantagem muito grande, que é a isenção do imposto de renda sobre o aluguel. Tá? No imóvel comum você paga imposto sobre o aluguel que você recebe. No FI não, o aluguel vem livre de imposto de renda, né, de acordo com a Lei 11.196 de novembro de 2005. Tá? Então, atualmente é isento. Isso é uma vantagem muito grande. E a liquidez, né? Você pode comprar e vender os imóveis na bolsa com facilidade a qualquer momento, enquanto os imóveis comuns, se for um valor mais alto mesmo, às vezes fica anos para você conseguir vender. Então eu quis fazer aqui um resumo das vantagens e diferenças dos fundos imobiliários em relação aos imóveis comuns, e realmente o fundo imobiliário é uma grande oportunidade para se investir em imóveis com pouco dinheiro de forma muito simples. Tá? Para quem tiver interesse, eu tenho o curso Como Investir em Fundos Imobiliários, o Método Investidor de Sucesso. Ou seja, é um método que eu desenvolvi, uma série de critérios para você analisar ponto a ponto cada critério e escolher os melhores fundos. Tá? E também eu dou diversas dicas de imóveis que você não deve alugar, como eu dei, por exemplo, esse exemplo do hospital, né? Entre diversas outras dicas de como fugir de algumas possíveis, digamos assim, furadas, né? E qual o critério que eu uso, onde que eu busco a informação e tudo mais para escolher os melhores fundos de investimento. Então, no mesmo e-mail que você recebeu esse vídeo, provavelmente você recebeu também um link para você, se você quiser ter acesso ao curso completo com o meu método de como investir em fundos imobiliários. Tá legal? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.